Cuidar das mulheres e das crianças desde o planejamento até a primeira infância é garantir um futuro com mais saúde e qualidade de vida. É compreender que cada gesto de atenção pode prevenir doenças, fortalecer vínculos e abrir caminhos para novas gerações mais saudáveis. Falar de prevenção é falar de amor e responsabilidade. Quando esse cuidado começa cedo, transforma histórias e protege vidas. O projeto Emanuela nasceu com esse objetivo: fortalecer linhas de cuidado das mulheres e crianças em todo o Maranhão. E este é o tema de hoje. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a secretária adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, a SES, Débora Campos. Débora, seja muito bem-vinda ao Toda Mulher. Olá, é um prazer, Márcia, estar aqui no programa Toda Mulher, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o projeto Emanuela. Pois é, eu fiquei, assim, encantada, né? Primeiro pelo nome, Emanuela, o projeto. Quando é que nasce essa ideia? Por que esse nome? Conta pra gente, Débora. O projeto Emanuela, ele começou a ser gestado, né, em 2023, quando o governador Carlos Brandão ele foi reeleito, que a gente começou a pensar em como a gente poderia fortalecer a política de saúde da mulher e a política de saúde da criança dentro do Estado, né, visto que a gente ainda tem uma determinada vulnerabilidade dentro do Estado que é histórica, que a gente vem superando com o tempo, mas que a gente ainda tem um caminho aí a percorrer a respeito do fortalecimento e das boas práticas de saúde que alcancem as mulheres e as crianças maranhenses. Você está falando daquele período entre a gravidez até o nascimento dessa criança e os desafios no que diz respeito à mortalidade, não é? Exatamente. Tanto que a gente mudou essa perspectiva de não falar só da gestação, de falar do planejamento familiar, né? Que é quando essa mulher ela consegue ter mais opções de métodos contraceptivos, ela consegue escolher quantos filhos quer ter e quando quer ter, porque isso também influencia muito no indicador de mortalidade. Então, é comprovado cientificamente que 50% dos óbitos maternos, eles são evitáveis quando tem planejamento familiar. Então, quando essa mulher ela consegue escolher que ela está pronta para gestar. Até porque isso é um desafio quando a gente fala disso, porque essa questão, tudo que envolve sexualidade, reprodução, educação sexual, planejamento, família, tudo tem um tabu no entorno, né? E a gente vem de gerações que não foram preparadas para isso. Ou por falta mesmo da informação, lá atrás não se tinha tantos estudos, tanto acesso à informação, ou mesmo por uma questão cultural, não é? Então, a gente tem dados históricos de mortalidade infantil, e não só no Maranhão, lógico, né? No Nordeste, o Brasil... A nível de Brasil é alto. Muito complicado. E essa mudança de vocês, essa percepção, essa sensibilidade, veio a partir desses dados? Vocês perceberam que era necessário fazer essa mudança? Como eu disse, o projeto ele foi gestado em 2023, porque ele é um projeto do governo do Maranhão com a Organização Mundial de Saúde, que é a OPAS, que é a representante nas Américas, onde a OPAS ela nos trouxe novos leques e estudos que a gente pudesse trazer para a realidade do Brasil. Então, por exemplo, trabalhar o planejamento familiar até a primeira infância e não focar apenas na gestação e no parto, né? Então, quando a gente fala de planejamento familiar e a gente fala de uma vulnerabilidade, desde mulheres que parem muito cedo, Sim. que já é um risco, porque uma gravidez com menor de 15 anos, por exemplo, ela é uma gravidez de alto risco, também como mulheres que têm muitos filhos, porque acaba que se torna um risco também para essa mulher, né? Então, ela ter muitos partos ou parir muito tarde, depois dos 35 anos de idade.
Então, por isso que o planejamento ele está muito relacionado a um bom nascimento e a uma boa gestação. Vocês estão fazendo oficinas, não é? Essas oficinas são com as pessoas que vão lidar com as questões dentro dos seus municípios, seria isso? Exatamente. Hoje a gente finaliza a primeira etapa, onde a gente trabalhou com todos os municípios da Macronorte, Macrosul e Macroleste, que é a nossa divisão de saúde, e a gente trouxe os representantes municipais para que a gente pudesse traçar planos regionalizados. Porque o Maranhão ele é muito diverso. As mulheres maranhenses, elas têm muitas histórias, né? De acordo com o território. Então, a gente tem a mulher indígena, a gente tem a mulher quilombola, a gente tem a mulher do campo, a mulher ribeirinha, a mulher urbana. Então, a gente não tem como focar em uma única prática, porque Sim, essa não diversidade... dá para ser padrão, né? Não dá para ser padrão. O Maranhão ele é muito extenso para que a gente estabeleça um único plano. Então, a gente foi trazendo os municípios de forma regionalizadas para que juntos a gente pudesse enxergar o território e juntos nós vamos desenvolver o fortalecimento dessas boas práticas, tanto para as mulheres como para as crianças. E nesse processo de escuta, o que vocês perceberam assim, que há de comum, que se torna um desafio, né, para essas mulheres? É a falta de estrutura, é a falta, é mesmo a falta de acesso à informação, ou é simplesmente porque deixa a vida me levar? O que vocês perceberam, Débora? Existe muito fator cultural, né? Hoje a gente tem uma inversão da sociedade. Então, por exemplo, daquela mulher da década de 90, ou da primeira década dos anos 2000, onde aquela mulher era uma mulher que ficava em casa, é uma mulher que ela vivia para cuidar dos filhos. Hoje a gente tem uma mulher que ela é chefe de família, sim, como mostra o censo do IBGE. Então, ela é uma mulher que ela trabalha, ela é uma população ativa, né? E, consequentemente, ela tem uma dificuldade de frequentar o serviço de saúde, por exemplo. Sim. Visto que o serviço de saúde funciona ali, a unidade básica de 8 às 12, de 2 às 5, que é o horário que essa mulher está trabalhando, né? Então, tem essa sobrecarga, né? A gente sempre fala sobrecarga. isso. Além disso, ela é quem é a responsável pela mãe, pelo pai idoso. Então, a gente precisa olhar para esse território e dizer quem são essas mulheres, que tipo de trabalho que essas mulheres exercem, de modo que a gente consiga fazer com que ela também exerça o autocuidado, né? Além, por exemplo, da própria violência doméstica, sim, que é um tema que a gente tem que falar e que a gente tem que começar a sensibilizar e trazer, porque também está relacionado. Essa mulher, ela é abusada, essa mulher ela sofre violência doméstica. Como é que a gente vai fazer e fortalecer esse cuidado de modo que ela tenha uma gestação desejada? Né? Então, tudo isso são fatores que a gente chama de determinantes sociais em saúde, vulnerabilidade em saúde, que fazem com que a gente também consiga aumentar a boa prática do cuidado, porque esse cuidado, o maior protagonista é a mulher, né? Nós, como profissionais de saúde, nós somos coadjuvantes. A mulher, ela precisa ter esse poder de decisão e esse empoderamento de conhecimento. E aí essa questão do empoderamento passa pela percepção desse autocuidado, porque a mulher que está ali à frente, né, que está ali, a chefe da família, porque a gente pode chamar isso, né, a maioria dos lares brasileiros são as mulheres que estão ali no comando, no trabalho, para garantir a manutenção, a educação do filho, e mesmo que ela trabalhe, ela fora, ela é cobrada por esse trabalho que ela está lá fora, mas ela é cobrada também para chegar em casa. Então, assim, até a saúde mental dessa mulher é importante. Ela precisa, né, ser cuidada. É aquela história, quem cuida de quem cuida, né? Mas aí tem que ter primeiro essa percepção de que eu preciso me cuidar. Agora, é desafiador. Exatamente. E a informação, por exemplo, antigamente, ou até um tempo atrás, o único método contraceptivo que existia era o anticoncepcional, ou oral ou injetável. Hoje a gente já tem outros métodos, como o DIU, o Implanon, que já estão sendo inseridos dentro do Sistema Único de Saúde e que já estão à disposição, né? O DIU já está à disposição dos 217 municípios, o Implanon, o Ministério da Saúde já começou a compra para que possa ser inserido no SUS. Então, do mesmo jeito, quando essa mulher engravida, qual é o passo a passo que ela tem que ter ali para ter uma boa gestação, né? Quais são os sinais de risco que ela tem que
que saber para procurar o serviço de saúde em tempo oportuno, né? Por exemplo, uma pré-eclâmpsia, ela começa com uma dor de cabeça, então uma dor de cabeça intensa na gestação é um sinal de alerta. Então, o ganho de peso excessivo é um sinal de alerta. Então, quando inchaço, não é? Inchaço. Quando ela está empoderada do conhecimento, ela consegue ir à procura do serviço de saúde e receber o cuidado que o SUS tanto preconiza e que a gente tem a ofertar. É o famoso pré-natal, né? Que não é só para criança, é principalmente para essa mãe que mulher. Carrega essa criança, né? Exatamente. Débora, agora a gente vai para um rápido intervalo e volta novamente para falar do projeto Emanuela, essa iniciativa belíssima que com certeza vai melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres aqui do Maranhão. Já já a gente volta. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje o papo é com a secretária adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde aqui do Maranhão, a Débora Campos. Débora, uma coisa que é primordial para essa mulher que chega para fazer o primeiro atendimento na rede pública é o acolhimento, né? Porque a gente sabe que a gravidez mexe completamente com essa mulher. Não é só o corpo, é a mente, é o entorno, é a família, é a expectativa, né? E nesse projeto, nessas oficinas que vocês fazem, vocês têm essa atenção também para isso? Exatamente. O acolhimento ele é muito importante, que é o que a gente chama de vínculo, né? Então, o usuário do SUS, ele precisa ter vínculo e sentir confiança com o profissional de saúde. Como eu disse, às vezes é uma mulher que não tem rede de apoio, é uma mulher que está ali numa gravidez indesejada, é uma mulher que já tem vários filhos e que agora ela vai ter mais um. Então, o acolhimento ele é extremamente importante para que essa mulher se sinta segura, para que ela frequente as consultas de pré-natal e durante esse período do gestar, ela vai recebendo as orientações e o cuidado adequado em cada trimestre para que ela esteja bem, para que o bebê esteja bem, né? Porque a gestação ela tem esse processo que a criança ela começa, todas as boas práticas elas iniciam no pré-natal e não só quando a criança nasce, né? Assim como o parto. Então, assim, são muitos anseios, né? Que a gestante ela tem e que o pré-natal está ali para garantir, para subsidiar essa saúde mental, para subsidiar essa segurança, para que essa gestante passe por esse período da melhor maneira possível. E é importante dizer que isso não diz respeito apenas para aquela mulher que só tem acesso à rede pública, né? Todas as mulheres passam por isso. Exatamente. Né? São, independentemente da classe social, a gestação, mesmo que a gente fala, tu estás falando de planejamento, mas a gente sabe que tem muita gravidez, muita gestação não planejada que vem, pega de surpresa, às vezes a própria família não está pronta, né? E aí aquela correria e tudo. Então, esse cuidado é muito importante. Até para ela se sentir segura. Eu fico brincando, às vezes, quando você diz, está grávida, aí as pessoas já dizem, e como é que tu vai parir? Aí, eu não tive coragem de parir normal. Se eu fosse você, eu paria cesárea. Então, assim, ainda tem toda essa pressão da família, da sociedade. A mulher está vivendo aquela fase ali de descobertas. Com os hormônios e ainda mudando. Tem muita gente falando muita coisa, né? Assim como quando eu receber o meu bebê, como é que vai ser o amamentar, por exemplo, que para algumas mulheres é fácil, para outras mulheres demora mais um pouquinho, é desafiador, né? Até que ela consiga ali gerar o leite necessário para seu bebê. Então, são muitos anseios e que durante o pré-natal é época de preparação, já para que a gente venha, né, orientar e para que essa gestante, quando ela tenha o seu parto ali, ela não se sinta no meio de um turbilhão de descobertas, né? E é isso independente de ser um pré-natal no Sistema Único de Saúde ou na rede suplementar, né, na rede privada. Cada mulher tem sua particularidade, inclusive na forma como ela recebe aquela notícia ou lidar com aquele sentimento que a gente fala que é esse turbilhão de sentimento. Agora, falando em pré-natal, ainda existe, né? As mulheres já estão conscientes mesmo de que elas precisam fazer pré-natal, mas
ou não ainda existe a aquela... gente ainda tem um desafio de cumprir o mínimo, que é 7 consultas, né? Então, 7 consultas é o ideal, é muito importante a identificação em tempo oportuno, que é antes de 12 semanas, né? Até porque existem protocolos para que a gente venha garantir a saúde dessa mulher, como, por exemplo, o início do cálcio, que é ali com 12 semanas, para que venha evitar pré-eclâmpsia. Então, a gente tem vários cuidados, os exames de pré-natal que são muito importantes, para que a gente venha identificar se essa paciente ela está tudo correto com ela. Até porque, por exemplo, uma infecção urinária não tratada, ela gera aborto. Então, isso é um ponto pré-natal odontológico, que quase ninguém conhece, mas que uma dor de dente pode gerar um aborto, gerar prematuridade, né? Então, uma infecção do dente pode gerar um aborto. Então, são esse tipo de informação, né, que a gente vai recebendo ali no pré-natal, de acordo com as nossas semanas, né, com os meses que a mulher vai tendo. Para cada etapa, a gente vai tendo ali determinados cuidados e determinadas orientações. E o projeto Emanuela prevê tudo isso, não é? A gente foca no planejamento, parte para o pré-natal, para boas práticas do parto, e aí a gente passa para a primeira infância, que são ali os primeiros anos de vida do bebê, que é muito importante para que a gente venha identificar marcos de desenvolvimento saudável, até porque hoje a imunização, que é muito importante, e os marcos de desenvolvimento, que hoje também é algo que tem muito, como é que eu posso dizer, tem sido muito discutido devido às neurodiversidades, né? Como autismo, que são coisas que a gente consegue identificar precocemente se essa criança for cumprir a sua consulta de puericultura, né? Que é a consulta da primeira infância. Poxa, que legal. É bom mesmo saber que essa iniciativa está sendo implantada. Agora, depois das oficinas, quais são os próximos passos? A gente chamou os municípios, se reuniu com os municípios. Esses municípios identificaram ali as suas prioridades através dos dados epidemiológicos, e juntos a gente vai implementar as boas práticas dentro de cada território. Além disso, a gente entra com os cursos complementares, que são cursos que buscam incentivar essas boas práticas, né? Então, a gente vai ter curso da qualificação de pré-natal, a gente vai ter curso de inserção de DIU e Implanon na atenção primária, para gerar mais essa oportunidade de planejamento. Vamos ter cursos de transporte seguro, de puericultura, IDP, que são ali as doenças prevalentes na infância. Então, a gente vai trabalhando isso além da vigilância laboratorial, vigilância do óbito e imunização, que também é muito importante. Que bom. É bom porque aí consegue diminuir cada vez mais essas estatísticas negativas e colocar o Maranhão num patamar mais de cuidado mesmo, um patamar mais elevado de segurança da população no que diz respeito à saúde, não é, Débora? Eu acho que o nosso maior foco é a garantia do direito à saúde. Eu acho que é quando a gente tem boas práticas e essas práticas conseguem garantir o direito do usuário do SUS, daquela pessoa que precisa do SUS, as reduções de mortalidade, elas são consequência. Porque a gente tem boas práticas inseridas, a gente tem a garantia de direito do usuário. E nós, enquanto governo do Estado, a gente tem isso como missão, garantir o direito à saúde da população, para que essa população ela venha viver bem, né? Porque quando a gente garante saúde, essa população, essa mulher, ela consegue viver os sonhos dela, consegue parir no tempo determinado, né? Essa criança, ela consegue ser saudável, ela consegue estudar, e muitas crianças, e eu digo isto, essa criança futuramente ela vai quebrar um ciclo de pobreza da sua família. Então, a garantia de direito à saúde, ela muda a sociedade, né? Eu acho que é uma coisa que a gente leva dentro da Secretaria de Estado como missão. É isso aí. Muito obrigada, Débora, pela presença aqui no Toda Mulher. Desejo boa sorte, né, para o projeto, Emanuela, para vocês que têm tido essa sensibilidade, esse cuidado, com esse olhar, né, diferenciado para essas mães, essas mulheres que cuidam, né, de toda a família.
Parabéns mesmo, te agradeço a presença no Toda Mulher. Eu que agradeço, muito obrigada, Márcia. E eu acho que o SUS é construído na coletividade, né? Quando a gente dá as mãos e a gente caminha junto, a gente consegue avançar. É isso aí. Obrigada e obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.